pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada na Universidade Federal do Ceará. A nossa aula de hoje é sobre a implementação computacional de modelos. Olha só, pessoal, como a gente já comentou, né, em aulas anteriores, em geral, né, para resolver modelos, né, para definir e resolver modelos, principalmente modelos de otimização, nós utilizamos software. Então, nós não fazemos um modelo somente no papel e resolvemos no papel. Nós precisamos utilizar um software e, portanto, nós precisamos utilizar um computador. Tá? Então, o que existe de software para construção e solução de modelos de programação matemática, né, ou seja, no caso mais geral, de modelos de otimização. Né? Em primeiro lugar, nós temos os chamados solvers. O que são os solvers? São pacotes de software especializados para a solução de modelos de programação matemática. Existem muitos solvers, daqui a pouco eu vou comentar sobre alguns deles, né, alguns bem famosos aí, muito utilizados, tanto na indústria como na área acadêmica. Tá? Nós temos as linguagens de modelagem, que são linguagens de programação especializadas para a construção de modelos. Então é muito comum a gente usar uma linguagem específica para a construção de modelos. Tá? A gente não usar linguagens gerais, né, de programação. Né? Existem bibliotecas, que são conjuntos de funções, né, para a construção e ou solução de modelos em uma linguagem de uso geral. Tá? Nós temos também a possibilidade de implementação em planilha. Então a gente pode usar um Excel, um Google Planilhas. E também nós podemos usar uma linguagem de programação, né, de uso geral, C, C++, Python, Java, e implementar algoritmos do zero. Tá? Então eu vou mais à frente comentar sobre isso, sobre o que é essa implementação do zero. Então olha só, pessoal. Quando você pensa em construir e resolver um modelo de otimização, né? Você quer implementar um modelo de otimização no computador. Tá? Então existem alguns pipelines, né, de construção e solução de modelos. Certo? Não existe um caminho único, existem diversos caminhos, né? Diversos pipelines. Tá? Então um caminho muito comum é você definir o modelo em uma linguagem de modelagem, em seguida você passar os dados do seu modelo, certo? Os dados para o seu modelo, né? O seu modelo definido na linguagem. Em seguida, você vai mandar esse modelo junto com os dados para um solver. O solver vai resolver o seu modelo e retornar a saída do solver, né? Que vai ser a solução do seu modelo. Tá? Então, vai dar lá o valor das variáveis de decisão, né? O valor da função objetivo, vai dar e possivelmente até um relatório lá de execução, né? Um log de execução do algoritmo de otimização que foi utilizado. Tá? Uma outra pipeline possível é você não definir o seu modelo em uma linguagem de modelagem, você extrair, né, no caso de modelos lineares, né, você extrair diretamente as matrizes ou formar, né, as matrizes ou tensores de dados do seu problema e passar diretamente essas matrizes aí para um solver. Certo? Esse caso aqui é um pouco mais complicado, certo? Porque em geral aqui você precisa escrever algum código para construir essas matrizes e aí passar para o solver e depois o solver ele te dá a saída, resolver, né, aplicar um algoritmo de otimização e te dá a saída, certo? Os resultados. Uma terceira pipeline é quando você constrói modelos em planilha. Tá? Então você vai usar lá o Excel, então você vai constrói a planilha, né, constrói um modelo em planilha, então você monta uma planilha, tá? Você passa os dados para essa planilha. Em seguida, você vai enviar essa planilha com os dados para um solver e vai obter a saída desse solver com o resultado. Tá? Então, o solver vai executar o algoritmo de otimização e te dar a saída. Tá? Aqui são apenas 3 possíveis caminhos, né? Não são limitados somente a esses 3, mas só para ilustrar quais são possíveis pipelines aí de construção e solução de modelos de otimização. Beleza, pessoal. Olha só, com relação aos solvers, o que são mesmo solvers? Né? Pacotes de software que implementam algoritmos para a solução de modelos de otimização. Tá?
Então, existem tanto solvers proprietários como solvers livres. Os solvers proprietários, como o próprio nome diz, né, eles são desenvolvidos por alguma empresa com fins lucrativos, né, e essa empresa ela vende esse solver como um produto, tá, e alguns deles são bastante caros, certo? Então, um dos mais famosos aí, né, é o Cplex, que é desenvolvido pela IBM, né? Então, o Cplex ele é um dos solvers mais conhecidos, um dos mais utilizados aí, também é um dos mais tradicionais, né? Já vem sendo desenvolvido aí desde os anos 80, tá? Então ele é um dos mais confiáveis, ele é um dos, digamos, um padrão ouro aí da área de otimização, certo? Mas ele é proprietário, tá? É possível conseguir uma licença para fins acadêmicos, certo? Fins de pesquisa nós conseguimos uma licença do Cplex, tá? Mas para fins industriais, né? Se você quiser desenvolver um produto usando Cplex, você tem que pagar a licença, tá? Nós temos o Gurobi também, que ele é tão bom quanto aqui o Cplex, ou até melhor, tá? Essencialmente o Gurobi ele foi desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores do Cplex, então ele tem praticamente a mesma qualidade, certo? Nós temos o Lingo, que é um bem conhecido também, que é desenvolvido por essa empresa chamada Lindo Systems, né? Nós temos o Microsoft Excel Solver, que é desenvolvido aí por uma empresa chamada Frontline Solvers, tá? Então o pessoal aí que usa Excel, né, usa o famoso solver do Excel, usa esse solver aí desenvolvido por outra empresa, não é desenvolvido pela Microsoft, tá? E nós temos alguns solvers livres, né? Por exemplo, nós temos o GLPK, o CLP, que faz parte de uma biblioteca maior que chama CoinOR, né? O CBC, que também faz parte dessa biblioteca CoinOR, e outros, tá, pessoal? Esses solvers livres, eles não têm a mesma qualidade dos proprietários, certo? Porque eles são desenvolvidos, né, pela comunidade acadêmica, então eles não têm... as pessoas que desenvolvem esses solvers livres, eles fazem isso em geral no seu tempo livre, né? Então, são pessoas que dedicam parte do seu tempo, né, para desenvolver esses solvers livres. Mas embora eles não tenham a mesma qualidade aqui dos proprietários, eles têm excelente qualidade, tá? Eles são muito bons, certo? Eles não significa que eles sejam ruins, certo? É possível usá-los tanto do ponto de vista de pesquisa como do ponto de vista também industrial, tá? É possível desenvolver produtos usando, claro, respeitando as licenças deles, né? Tem que olhar direitinho a licença que eles têm, mas eles têm são de excelente qualidade também, tá? E aí uma coisa vocês precisam prestar atenção com relação aos solvers é que os solvers, eles em geral são especializados, tá? Então eles não resolvem qualquer modelo que você definir. Então dependendo do modelo de otimização que você definir, você vai usar um solver adequado. Você precisa conhecer solvers que podem resolver aquele seu modelo, tá? Então, por exemplo, alguns solvers resolvem somente modelos de um certo tipo, né? O Cplex e o Gurobi, eles resolvem somente modelos lineares ou quadráticos, certo? Se você tiver um modelo não linear que não é quadrático, né? Tem termos aqui, na sua função objetiva, nas suas restrições tem funções transcendentais, né? Tem cosseno, seno, tangente, logaritmo, certo? Então esses solvers não vão resolver, tá? Por exemplo, no entanto, existem solvers que resolvem modelos não lineares mais gerais, como por exemplo o Lingo. O Lingo ele resolve já modelos mais gerais. Não vai ser também qualquer modelo, certo? Tem que ver a especificação dele, quais são os tipos de modelo que ele resolve, os não lineares, né? O Frontline Solver também resolve não lineares, mais gerais, né? O CIP, que é um solver que ele é, digamos, meio proprietário, meio livre, né? Ele tem também, é possível você usar ele livremente para pesquisa, né? Mas se você for usar, né, para desenvolver um produto, né, explorar comercialmente, você precisa pagar a licença dele, tá? Olha só, pessoal, então além dos solvers, nós também temos as linguagens de modelagem. O que são essas linguagens, né? São linguagens de programação especializadas para facilitar a construção de modelos de otimização, tá? Então elas são linguagens diferentes das linguagens gerais, assim como Pascal, C, C++, Java, Python, né? Essas linguagens de modelagem elas são específicas para construção de modelos. Elas seguem um paradigma diferente, né? Elas seguem o que chama o paradigma declarativo, né? Diferente do paradigma imperativo, certo? Então, nessas linguagens de modelagem, você não vai dizer os passos para resolver o seu modelo, não é isso.
você vai declarar os objetos, né, os componentes do seu modelo, certo? Então, essas linguagens elas têm funções que permitem você declarar a sua função objetivo, né, quais são as suas restrições, quais são as variáveis de decisão, tá? Então, o modelo ele é declarado ele é construído pela declaração de seus componentes, certo? Alguns exemplos aqui de linguagem de modelagem, né? Nós temos aí talvez uma das primeiras, que foi a GAMS, né, que é a General Algebraic Modeling System. Nós temos a OPL, que é a Optimization Programming Language, que é uma que é adotada aqui pela IBM. Né? Quando você instala, por exemplo, o Solver Seplex, ele vem com essa linguagem de modelagem aqui, tá? A OPL. Tem a MPL também, que é a Mathematical Programming Language, que também é muito usada. Tem o próprio Lingo, ele tem uma linguagem própria, né? Certo? E as linguagens de modelagem, elas são em geral agnósticas quanto ao solver, certo? Então elas não sempre, né, mas em geral, certo? Muitas dessas linguagens elas são agnósticas, ou seja, você pode construir um modelo em uma linguagem e você resolver usando um solver, diferentes solvers, né? Então eu posso escrever um modelo aqui usando essa linguagem GAMS e resolver usando o Seplex ou o Gurobi, tá? ou o GLPK, né? Desde que o solver ele tenha interface para aquela linguagem, certo? Então você tem que ver isso também. Se aquela linguagem ali de modelagem ela tem interface com aquele solver, certo? Então, quando você pesquisa na documentação, você consegue saber se eles descrevem lá se a linguagem tem ou não interface, quais os solvers, né, que a linguagem tem interface, certo? Então isso é interessante porque você usando uma linguagem de modelagem, muitas vezes você não precisa reescrever um modelo porque você vai usar um solver diferente, por alguma razão. Tá? Então, digamos, você desenvolveu um modelo, e aí você estava usando o Seplex, mas aí você quer transformar aquele modelo num produto, e aí você não vai poder usar o Seplex, você teria que pagar a licença dele. Né? Você vai usar um solver livre, por exemplo. Então, em geral, você não vai precisar reescrever o seu modelo. Tá? Você só precisa trocar o solver. Nós temos também, pessoal, além das linguagens de modelagem, nós temos as bibliotecas, linguagem de uso geral. Tá? Então, assim, professor, mas eu não quero aprender uma linguagem só para definir o meu modelo de otimização. Eu sei C++, ou eu já programo em Java, eu já programo em Python. É possível construir o meu modelo numa dessas linguagens, certo? Então, é possível, desde que exista uma biblioteca para uma linguagem dessas, certo? Uma linguagem que você domina, tá? Então, por exemplo, o Python ele tem duas bibliotecas, tem o PyOM e tem a Pope, que permitem você construir modelos de otimização em Python. Tá? Então, se você já programa em Python, você pode usar uma delas. O Julia, né, que é uma linguagem aí que uma linguagem nova, né, que está crescendo, ela tem, por exemplo, o JUMP, que você pode construir modelos de otimização. Né? E se você programa em C++, você pode usar uma biblioteca chamada Concert, que é uma biblioteca que só que ela tem um detalhe que ela só funciona com Seplex, tá? Mas aí você pode construir um modelo no C++ e usar o Seplex. Beleza, pessoal. Então, olha só. E aí existe uma outra possibilidade também, que é você implementar do zero o modelo. Né? O modelo e o algoritmo de solução desse modelo. Certo? Então, o que eu estou chamando aqui de implementação do zero é quando você implementa um algoritmo de otimização do zero em uma linguagem de uso geral. Tá? Então, você programa em C e você vai... eu tenho o meu modelo aqui de otimização, eu quero resolver esse modelo, eu vou usar um algoritmo X, aí eu vou implementar esse algoritmo do zero, né? Eu vou ler lá no artigo científico que fala sobre esse algoritmo, ou num livro, e aí eu vou implementar passo a passo ali o algoritmo. Tá? Então, essa é a implementação do zero. Então, assim, em geral, não recomendo a implementação do zero, por quê? Né? Porque em muitos casos não é necessário implementar algoritmos do zero, principalmente algoritmos mais tradicionais, já algoritmos que já são estudados há muitas décadas, né? Eles já têm implementações de muita qualidade disponíveis, certo? Ou na forma de uma biblioteca, ou na forma de um solver, tá? Então, exemplos aí é o Simplex, né, que é o algoritmo aí, mais usado para resolver modelos de programação linear, né? Então, o Simplex ele tem implementações de extrema qualidade, né? Tanto proprietárias como livres, então não faz sentido você implementar do zero aqui um Simplex, certo?
O algoritmo Branch and Bound, que é o principal algoritmo, né, para resolver modelos de programação inteira, né, programação linear inteira principalmente. Então, também tem implementações já de muita qualidade, então, em geral você não precisa implementar do zero, né. Um algoritmo aqui de otimização não linear, né, bem famoso, né, que é o Brodin-Fleich-Goldfarb-Shannon, né, famoso BFGS, que é um algoritmo quase Newton, né, usado para modelos não lineares. Ele também tem implementações aí de extrema qualidade, uma implementação em Fortran, por exemplo, que é muito rápida, né, então você não precisa implementar do zero. Tá? Então é melhor usar uma biblioteca de alta qualidade, né, um solver ou uma implementação já de alta qualidade disponível, certo? No entanto, tem uma ressalva, né? A implementação do zero ela pode ser necessária caso você esteja propondo ou testando um algoritmo inédito, certo? Então, se você desenvolver um algoritmo novo, né, assim, que não existe na literatura, ou é uma modificação de um algoritmo que já existe na literatura, certo? Então, você possivelmente você vai ter que implementar do zero esse algoritmo para poder testar, né? Porque como ele é novo, né, ele não foi implementado antes, certo? Então você vai ter que implementar do zero. Embora em alguns casos, principalmente quando é uma modificação, né, de um algoritmo, não é um algoritmo totalmente novo, você consegue pegar alguma implementação já de qualidade e modificar, né? Um caso aqui bem comum é o Branch and Bound, né? Então o pessoal faz muito o Branch and Bound, ele é um algoritmo que tem diversos parâmetros que você pode configurar, certo? Então ele tem umas regras lá de fazer branching, certo? De escolha de variável, tá? De escolha de subproblema a ser resolvido. Esses parâmetros, eles são... você pode modificar os parâmetros. Então, em alguns casos, se você está propondo, por exemplo, algum algoritmo do tipo Branch and Bound, uma modificação do Branch and Bound, que modifica algum desses parâmetros, você consegue pegar uma implementação já de qualidade e só modificar essa implementação. Então você também não precisa implementar do zero. Então olha só, pessoal, eu vou aqui só ilustrar a implementação de um modelo de programação linear bem simples, aquele modelo que a gente já viu em uma aula anterior, né, do mix de produção, ilustrar a implementação e solução desse modelo usando uma linguagem de programação geral, né, com a biblioteca, e ilustrar a implementação em planilha. Tá? Então, o modelo, né, a gente viu na aula anterior, que é aquele modelo de mix de produção de dois produtos, que o modelo é maximizar essa função objetivo, z igual a 2x1 mais 3x2, que é um lucro total aqui, né, sujeito a essas três restrições de recursos, né, limitação de recursos, e as variáveis x1 e x2 aqui são não negativas, certo? Então olha só, pessoal, em geral é mais prático a gente representar um modelo de otimização, principalmente modelos de programação linear, de uma forma matricial, tá? Para você implementar no computador, certo? Porque assim você consegue separar os dados do seu problema do modelo em si, certo? Então um modelo de programação linear em forma matricial, né, representado de uma maneira matricial, ele toma essa forma, certo? Então aqui maximizar z igual a aqui um vetor c transposto, né, multiplicado por um vetor x aqui de variáveis, sujeito a uma única restrição aqui, que é essa matriz A multiplicado pelo vetor x menor ou igual a um vetor b, certo? E o vetor x aqui ele pertence aqui aos reais ao espaço aqui dos reais não negativos, né, o produto cartesiano aqui dos reais não negativos, né, de dimensão n aqui, onde a dimensão n é a dimensão do vetor, tá? Então C, o que é C? Vai ser um vetor coluna com os coeficientes da função objetivo, a matriz A vai ser uma matriz de coeficientes das restrições, e o vetor B vai ser o vetor coluna de constantes das restrições, certo? Eu esqueci aqui de incluir só o vetor x aqui, que é o vetor das variáveis de decisão, tá bom? Então a gente vai implementar o nosso modelo de otimização e a gente vai informar esses três elementos aqui, o vetor C, a matriz A e o vetor B. E a gente vai fazer uma implementação, pessoal, em Python, tá? Usando uma biblioteca chamada Pyon. O que é essa biblioteca? Ela é
uma biblioteca e linguagem de modelagem, tá? Para a linguagem Python. Então a gente pode especificar modelos, né? Definir aqui modelos de otimização usando essa biblioteca Pyomo, tá? Então a gente vai, e essa biblioteca ela não tem solver, certo? Ela só permite a definição do modelo. Para resolver o modelo a gente precisa instalar um solver, certo? E chamar esse solver. Então ela permite você usar diversos solvers. A gente só constrói o modelo uma vez e pode escolher o solver que quer usar, tá? E uma vantagem de usar, né, essa biblioteca Pyomo e outras linguagens de modelagem é que a gente pode separar a definição do modelo da definição dos dados e do próprio solver, certo? Então a gente define o modelo, define os dados e também depois diz qual é o solver que a gente vai usar para resolver. Então olha só, pessoal, nós vamos resolver esse nosso problema de mix de produção, que é um problema de programação linear, né? Usando aqui o Google Colab, certo? Então a gente vai fazer aqui um notebook, tá? E resolver esse modelo de programação linear, tá? Para quem não conhece, o Google Colab ele é um serviço em nuvem, né, do Google, que você vai conectar uma máquina lá do Google. Então ele é um serviço livre, certo? Vocês podem ver aqui que tem aqui uma RAM, né, e um espaço em disco, tá? Que é uma máquina do Google, né? Eu estou conectado nela. E ele está me disponibilizando aqui disco e memória RAM, certo? Então você não precisa instalar nada na sua máquina, você roda tudo na nuvem, tá? O seu código vai rodar numa máquina lá do Google, tá? E isso aqui é feito no próprio browser, certo? Então você abre uma aba aí do seu browser, você escreve o seu código, tá? Você pode inclusive pôr texto, né, como eu pus aqui. Então você escreve o seu código, ó, e manda executar e vai executar direto na máquina lá do Google, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é instalar a biblioteca Pyomo na máquina do Google, porque ela não vai ter instalado lá, é possível fazer isso, né? Então vim aqui, ó, e pus esse comando aqui, chamei aqui o pip, que é um instalador, né, de pacotes, pip install Pyomo, né? Eu pus aqui uma exclamação para dizer que esse comando aqui é pro terminal, né, lá da máquina do Google. Então vem aqui e mando rodar, ó. Se der certo ele vai dar uma mensagem aqui. No caso eu já havia instalado, né, eu já havia pré-instalado, então ele diz aqui que, né, já foi satisfeito esse requisito aqui, tá? Beleza. E aí agora eu vou realmente começar a construir aqui o meu modelo no Pyomo, tá? Então, a primeira coisa que eu dou um import na biblioteca Pyomo, né, o import pyomo.environ spyo, certo? Então vou chamar ela aqui de Pyo. Dou um import aqui numa biblioteca que a gente usa muito no Python, que é o NumPy, né, o Numerical Python. Então import NumPy SNP, certo? E a primeira coisa que eu vou definir os meus vetores e a minha matriz aqui de dados, tá? Então eu defini aqui um vetor C, que tem os coeficientes do lucro, né, da função objetiva, ó. C igual a np.array, passo aqui o meu array, ó, 2, 3 aqui entre colchetes, né? É o meu vetor de lucro. Venho aqui, passo a minha matriz A, né, dos coeficientes da função das restrições, né? Ó. Então eu tenho aqui, passo aqui np.array, aí passo aqui uma lista com várias listas, onde cada lista é uma linha, né? Então 1.5, 3, 3.5, 4, 10 e 7, certo? E finalmente eu crio aqui o meu vetor B, né, de constantes das restrições, certo? np.array, passo aqui os valores das constantes das restrições, né? 180, 280 e 700, que são aquelas horas disponíveis de cada recurso, né? Vocês lembram lá do problema, que homens, né? Horas homem, horas máquina e matéria-prima disponível, tá? Beleza, então aqui são os dados, ó. Então vejam aqui, eu tenho que mandar rodar, né? Ele carregar na memória. Então eu rodei, ó. Se ele não der nenhuma mensagem aqui é porque deu certo, tá? E aí eu defini os meus dados, certo? Agora eu vou definir aqui o meu modelo, tá? O meu modelo ele vai ser independente dos dados, certo? Então a primeira coisa eu vou definir aqui, construir um modelo, ó. Modelo igual a pyo.concreteModel, certo? Então eu vou criar esse objeto concrete model, que vai ser o meu modelo, tá?
Eu vou pôr aqui um n igual a 2 para dizer só que o meu número de variáveis variáveis de decisão são duas, né? Duas variáveis de decisão. E aí eu vou criar uma variável aqui, né? Um atributo aqui do modelo, ó, modelo.x, que vai ser o meu vetor de variáveis de decisão, certo? Então eu vou chamar aqui a biblioteca Python, pyo.var de variável, né? Então eu vou chamar esse construtor desse objeto aqui variável, tá? E aí nos argumentos dele aqui eu vou passar dois argumentos, ó. Eu vou passar uma lista aqui de argumentos com os índices das minhas variáveis de decisão. No caso aqui, como só são duas variáveis, só vão ser dois índices, aqui vai ser 0 e 1, certo? Já que o n aqui é 2, né? Aqui isso aqui é o chamado list comprehension em Python, né? Então eu vou criar aqui uma lista com os meus índices das variáveis de decisão, vírgula, e meu segundo aqui meu segundo argumento aqui desse construtor de variáveis, né, vai ser o domínio das minhas variáveis de decisão. Nesse caso, ó, o domínio é que elas são reais não negativos, certo? Então vem aqui pyo.nonNegativeReals, né, dizendo que elas são reais não negativos, tá? Então eu defini minhas variáveis de decisão. Agora eu venho para a função objetivo. Né? Então a primeira coisa que eu vou criar uma expressão que define a minha função objetivo. Então a minha função objetiva ela é o quê? Ela é uma soma dos meus coeficientes aqui da função objetivo, né? Ó, C índice I vezes as minhas variáveis de decisão, ó, modelo.x índice I, para I variando aqui num range, né? N. Ou seja, esse range aqui ele vai ser valor 0 e 1. Né? O N aqui é 2. Essa função range aqui ela não inclui o limite à direita, né? Então se eu puser aqui range N igual a 10, ele vai criar uma lista de números inteiros aqui de 0 a 9. Né? E no caso, como o meu N é 2, ele vai criar uma lista aqui de 0 até 1. Né? Certo? Então eu tenho uma expressão aqui da função objetiva, essa soma. E aí eu vou criar a minha função objetiva aqui, que vai ser um atributo do meu modelo, modelo.obj, que é igual a minha, chama a biblioteca Python, né? Pyo.objective. Então eu vou criar um objeto aqui, objective, que é o meu objeto da função objetivo. O meu argumento, a expressão da função objetiva aqui é a expressão que eu criei, essa expressão aqui, né? E eu tenho que dizer a direção de otimização. A direção é minimização ou maximização, né? Então, no nosso caso é maximização. Então, sense, né, a direção, igual a pyo.maximize, perfeito? Então, definir a função objetivo. Em seguida, eu vou definir as restrições. No nosso caso, nós temos 3 restrições, tá? Então, eu vou criar aqui a restrição R1, né, um atributo aqui do meu modelo, modelo.R1, e chamo esse construtor aqui constraint, que é restrição em inglês, tá? Constraint, e passa a expressão, certo? Da minha restrição. Ó. A expressão da minha restrição, ó, ela vai ser a soma da minha matriz aqui de coeficientes, né? Da linha 0, coluna I, certo? Vezes o modelo, né? Ponto, variável de decisão x índice I, para I aqui no range N, né? Esse range aqui vai ser o quê? Valor 0 e 1, certo? Essa soma aqui, ela tem que ser menor ou igual ao meu vetor B, né, de constantes das restrições, índice 0, certo? Já que é o primeiro valor, né, a primeira restrição. Em seguida, construo a segunda restrição de forma análoga, né? Modelo.R2, recebe pyo.constraint, passa a expressão aqui também, ó, soma, nesse caso agora linha 1, né? Matriz de coeficientes A em linha 1, coluna I, vezes o modelo.x, né, variável de decisão x índice I, para I no range aqui N, menor ou igual a B, índice 1. Tá? E finalmente a terceira restrição, modelo.R3, chama aqui constraint também, na expressão soma do coeficiente aqui da minha matriz A em linha 2, coluna I, vezes o modelo, variável de decisão x índice I, para I aqui no range N, certo? Menor ou igual, que é o sinal aqui da restrição, né? Menor ou igual, vetor aqui de constantes, índice 2. Perfeito? Essas 3 restrições eu poderia criar um loop for, tá? Se eu tivesse muitas restrições, professor, e se eu tivesse aqui 20 restrições, eu teria que escrever cada uma das 20, né? Você poderia fazer isso, mas seria muito tedioso, né? Escrever as 20 restrições. Então você poderia fazer de uma maneira que é automatizada, escrever um loop for, já que essas restrições aqui elas têm praticamente a mesma forma, né? Vocês veem que só o que muda aqui esses índices, né? O 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então você poderia criar um loop for, variando só esse índice aqui, né? O 0, colocaria aqui o J, né?
J variando de 0 até 2. Perfeito? Se fosse 20, né? J variando de 0 até 20. Tá? Essa função aqui é só para mostrar o modelo construído. Então vamos ver, vamos mandar rodar, se ele ver o que é que ele mostra. Tá? Vou mandar rodar aqui. Certo? Então eu chamei essa modelo.pprint, que é uma função que imprime o modelo que eu construí, certo? Então vocês vão ver que ele vai imprimir aí uma tela aí de log, né, dizendo com as características do modelo que eu construí, tá? Isso aqui eu não vou, vocês veem que tem muita informação, né? Eu não vou passar isso aqui passo a passo. Vocês vão ver aqui, por exemplo, as restrições, né? Ó, declaração de restrições, certo? Vocês vão ver que aparece aqui as restrições que a gente declarou, tá? Então eu não vou passar isso aqui passo a passo não, tá? Isso aqui depois vocês podem, quem tiver interesse no Pyomo pode dar uma olhada depois, né? Eu posso até disponibilizar também para vocês um manual de Pyomo que a gente criou no laboratório, tá? Que explica detalhes da biblioteca, perfeito? Então olha só, a gente construiu o modelo, tá? Aqui foi só a construção do modelo, agora a gente tem que resolver, né? E como eu falei, para resolver a gente precisa instalar um solver, certo? A biblioteca Pyomo não tem solver, tá? E aí qual é o solver que a gente vai usar? A gente vai usar o glpk, certo? Então a gente precisa instalar, tá? A gente vai mandar uma diretiva aqui para o terminal lá da máquina do Google pedindo para ela instalar a biblioteca do glpk, que é um solver livre, certo? Quem quiser pode pesquisar aí no Google também sobre o glpk. Então eu vou dar aqui um apt-get, que é um comando aqui do Linux, né, para instalar o apt-get install glpk-utils, tá? Então manda instalar, ó. Se der certo ele vai dizer aí que foi instalado, ó. Certo? Ó, aqui glpk-utils já foi instalado, né? Então aqui porque eu já havia instalado previamente, certo? Beleza, então instalou, né? Pronto, então com o solver instalado, agora a gente só vai resolver, certo? Então olha só, para a gente resolver, primeiro a gente vai criar um objeto solver aqui no Pyomo. Então eu venho aqui, crio um objeto aqui chamado solver, chama aqui pyo.solverFactory, né, uma fábrica aqui de solver, passo o nome do solver que eu quero instalar, no caso é o glpk, né, vírgula, e eu digo onde é que está o arquivo executável dele, tá? E aí eu passo aqui uma string de onde está o arquivo na minha máquina. Nesse caso eu estou passando a string aqui de onde está o arquivo na máquina do Google, certo? Como no Linux, né, em geral, os executáveis são instalados nessa pasta aqui, né, /user, /bin, /glpsol, que é o nome do executável do glpk, tá? E aí eu passo o executável, né, aqui o caminho de onde ele está, certo? Para a Pyomo saber qual é o solver que você vai usar, né? Estou dizendo aqui que é o glpk e cadê o executável dele para ela poder chamar, certo? Professor, e se eu quisesse instalar o Cplex, né? Aí você teria que instalar primeiro o Cplex e depois chamar aqui, dizer, eu quero o Cplex e dizer onde é que está o executável dele, tá? E finalmente eu vou aqui mandar resolver, né? Então eu vou chamar aqui esse método solve do objeto solver que eu criei, ó. Então eu quero resolver, né? Chamo solve do modelo que eu criei, certo? Que a gente criou lá em cima, né? Então vou mandar, e esse método aqui ele retorna um objeto chamado results, tá? Que eu vou jogar aqui em results com os resultados. Então eu vou aqui mandar rodar. Se der tudo certo, cruzo os dedos para ver se vai dar certo mesmo. Ó, não reclamou. Então se ele não disse nada é porque resolveu, tá? E aí a última coisa que eu vou fazer aqui é pegar, printar aqui o valor objetivo, certo? Da função objetivo, né? O valor ótimo e a solução, tá? Então vou mandar aqui executar, ó, dar um print e aí ele, ó, valor ótimo do lucro, né? 193.3, que foi exatamente aquele que a gente obteve também pelo método gráfico, né? Na aula anterior, e o valor das variáveis x índice 0 e x índice 1, né? A gente indexou aqui 0 e 1. Então o valor da variável x índice 0 é 26.67, aqui arredondado, né? E da variável x índice 1 é 46.67, aqui arredondado também. Perfeito? Então é isso, pessoal. Tem até esse resultado aqui comentado, ó. Se eu mandar rodar, chamar esse results.write aqui, ele vai imprimir um relatório aqui mais completo, ó, da solução, certo? Então olha só, solver results, são informação do problema, certo? Solver information, e isso aqui é informação de execução do solver, tá?
Então ele vai dar o status aqui do solver, o status ok, condição de término ótimo, né? Então chegou na solução ótima, certo? E aí ele dá esse status aí do solver. Perfeito, pessoal? Então é isso, para a gente resolver. Aqui é um exemplo de como resolver um modelo de programação linear usando a linguagem de programação geral. No caso, a gente está usando Python, né, que é uma das linguagens aí mais simples de se trabalhar. Eu recomendo bastante quem quer trabalhar com otimização, né, com machine learning, com data science. Hoje é a linguagem de fato, né, a mais usada, tá? E você pode resolver modelos de otimização usando essa biblioteca PyOmo e instalando solvers e chamando, né, o solver que você instalou. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, olha só. Como eu já havia falado, né, também é possível a gente implementar em planilha. A gente pode usar, né, o Excel, pode usar o Google Sheets, pode usar o OpenOffice, tá? Desde que exista a possibilidade de chamar um solver na planilha, certo? Qual é a vantagem de trabalhar com a planilha? É que a gente praticamente não precisa de programação. Então, para usuários que são leigos, né, em programação, pessoas que são leigas, no entanto conhecem o Excel, né, a vantagem é essa, que é possível você construir um modelo de otimização no Excel, né, sem programar, né, sem escrever linhas de comando, certo? E resolver, tá? No entanto, existem diversas desvantagens, certo? A gente vai ver que os modelos eles não são escaláveis, tá? Um modelo construído em planilha, você não consegue construir modelos muito grandes, então existe uma limitação de tamanho, né? Nem todos os solvers possuem interface para planilha, então dependendo aí do solver que você quer usar, né, você pode ficar bastante limitado. E além disso, a planilha ela tem pouca flexibilidade, né? A planilha ela não permite a você, por exemplo, separar os dados do modelo, certo? Se você quiser mudar os dados, você muitas vezes precisa mudar o modelo também, tá? Então ela é pouco flexível, certo? Então eu vou ilustrar para vocês como é que a gente pode resolver o nosso modelo de mix de produção usando o Excel. Então olha só, pessoal, aqui eu já deixei uma planilha pré-montada, certo? Como é que você vai fazer, né? A primeira coisa, para construir seu modelo aí de otimização no Excel, você vai reservar duas células que vão representar as variáveis de decisão, tá? Então, no nosso caso, nós temos duas variáveis de decisão. Eu deixei essas duas células aqui, a B4 e a C4. Deixei colorida aqui de amarelo, que representam as minhas variáveis de decisão, né? Elas estão vazias aqui, não tem nenhum valor, tá? E aí eu coloquei os dados aqui do meu vetor de coeficientes da função objetivo, né? O valor aqui 2, o valor 3, que é o lucro unitário, né? Lá do nosso problema, certo? E aqui nessa célula verde, ó, eu defini a minha função lucro total, tá? Então vocês vão ver, eu vou dar um zoom aqui, ó, que eu coloquei uma fórmula, certo? Então o que eu fiz aqui? Dei aqui uma fórmula, ó, que eu estou multiplicando a minha célula aqui B3, que é esse coeficiente aqui 2 aqui, pela célula B4 e somando com a célula C3 multiplicado pela C4, tá? Então eu coloquei aqui que é justamente a nossa função objetivo, né? Coloquei essa fórmula. Vocês podem até ver que se eu colocar valores, ó, 10, aqui 20, ó, isso vai aqui modificar o valor da função objetivo, certo? Beleza? Olha só. E aí, para definir as restrições, eu criei essa matriz aqui, né, com a disponibilidade de recursos, né, a mão de obra, máquina e matéria-prima, queijo e doce, né? Então tem aqui os valores, né, dos coeficientes das restrições, 1.5, 3, 3.54, 10 e 7, certo? E aqui nessa coluna que eu chamei de utilização, eu coloquei uma fórmula que é justamente, dependendo dos valores das minhas variáveis de decisão, né, o valor aqui da utilização é o valor da restrição, certo? Então olha só, essa fórmula aqui, ela é a célula aqui B9 multiplicada aqui pela B4, né, mais a célula C9 multiplicado pela C4, tá? E as outras são definidas de maneira análoga, né? Ó, a B10 multiplicado aqui por B4, C10 multiplicado por B4
e B11 multiplicado por B4, C11 multiplicado por B4, certo? Então, quando eu coloco valores aqui também, ó, nós vamos modificar lá a restrição, as restrições, né, ó. E aí essas restrições, elas são que esses valores eles precisam ser menores ou iguais à disponibilidade que eu tenho, né, 180, 280 e 700, perfeito? Então, isso aqui é o nosso modelo, o nosso modelo está construído aqui na planilha, certo? Percebam que aqui eu tenho duas variáveis de decisão, mas se eu tiver 20, eu tenho que ter 20 células, certo? Então eu tenho que vir aqui e fazer uma planilha bem maior com 20 células. Se eu tiver 50 restrições, eu tenho que ter 50 linhas aqui e eu tenho que preencher uma a uma, certo? Então vocês veem aí como é complicado escalar um modelo em planilha, certo? Modelos pequenos a gente consegue resolver, montar, né, e resolver tranquilamente, mas modelos maiores fica mais complicado, tá? Sim, professor, mas aí você só montou o modelo, né? Agora você precisa resolver isso. Para resolver eu preciso de um solver, né? Então aqui eu já instalei o solver do Excel, ele não vem instalado já, certo? Vocês podem depois pesquisar aí na internet como é que instala o solver do Excel, mas é bem simples, tá? Então eu vim aqui nessa minha versão do Excel, que é uma versão já um pouco obsoleta, né? Mas ela ainda funciona muito bem. Eu vim aqui na minha aba dados, ó, e eu venho aqui no solver, certo? Eu tenho aqui solver, ó, e aí vai abrir uma janela do solver, tá? E aí eu vou professor, que solver é esse? É o Frontline Solver, certo? Ele é um solver produzido por uma empresa, ele é um solver proprietário, certo? Essa versão aqui que vem com o Excel, ela tem umas limitações de tamanho de modelo, tá? Então ela é livre para até um certo tamanho, mas tamanhos maiores você tem que pagar a licença. Então eu tenho que definir aqui a minha função objetivo, que ele chama célula de destino, certo? Ou seja, onde está a minha função objetivo? Ó, eu venho aqui escolher a célula, onde está a minha função objetivo, digo a direção, né, de otimização, maximização, minimização, no nosso caso a gente quer maximizar, né? Digo quais são as minhas células, onde estão as variáveis de decisão, venho aqui que são essas duas células reservadas, ó, as amarelas, e finalmente eu tenho que dizer as restrições, certo? Então eu venho aqui, ó, adiciono as restrições. Então, a minha primeira restrição, ó, que esse valor da minha primeira restrição ele tem que ser menor ou igual a 180, certo? Adiciono a segunda restrição, ó, o valor aqui dessa segunda restrição tem que ser menor ou igual a 280. E finalmente a terceira restrição, eu adiciono aqui o valor dessa terceira restrição tem que ser menor ou igual a 700. Perfeito? Então, adicionei aí as minhas restrições. Ó. Então, nós temos função objetivo, variáveis de decisão, restrições. Certo? Então, pessoal, olha só, continuando aqui. Então, nós inserimos aqui a função objetivo, direção, né, de otimização, maximização, e célula das variáveis, das variáveis de decisão e restrições. Tá? A gente vai lá em opções, ó. Aqui vem o presumir não negativos, né, assumindo que as variáveis são maiores ou iguais a zero. Presumir modelo linear, dizendo que o meu modelo é um modelo linear, tá? Já que o nosso modelo é um modelo de programação linear. Dou um OK aqui, mando resolver, certo? Cruzo os dedos, se der tudo certo ele vai resolver. Vamos lá, resolver, beleza. Ó, resolveu. Quando ele resolver, ele já vai colocar logo os valores aqui na planilha. Ó. Então, os valores aqui das variáveis de decisão e o valor da função objetivo. Tá? Vou dar um OK aqui para manter a solução que o solver obteve, né? Que ele preencheu aqui direto na planilha. E a solução é essa. Ó. Vejam que bateu, né? A mesma solução, que não teria como ser diferente. Né? A mesma solução aqui, já que esse problema só tem uma solução ótima. Né? Mesma solução obtida lá com o Pyomo. Tá bom? Então, voltando aqui, pessoal. Então, olha só. Resumo da aula, né? Então, olha só. O que a gente viu nessa aula é que aplicações práticas de modelo de otimização são realizadas no computador. Tá? Então, todo modelo, a gente for resolver algum modelo real, né? A gente vai resolver no computador, tá? O que são os solvers? São pacotes de software que implementam algoritmos, né, para a solução de modelos de otimização. Tá? Linguagem de modelagem, elas permitem a declaração de um modelo de otimização, qual será resolvido por um solver. Frequentemente não é necessário implementar um algoritmo do zero. Tá? Aqui é o algoritmo, tá, pessoal? Teve um errinho aqui.
Certo? Então, em muitos casos, a gente vai usar um algoritmo que já foi implementado em uma biblioteca. Tá? A não ser que você esteja propondo um algoritmo novo que você precisa implementar por ele ser novo. Né? E é possível implementar modelos em planilhas, mas as planilhas são inflexíveis e os modelos não são escaláveis. Certo? Então, assim, eu não recomendo, para quem trabalha em nível de pesquisa, né? Não recomendo trabalhar com planilhas. Tá? As planilhas elas são úteis para você resolver algum modelo menor, né? Numa empresa, assim, quando a pessoa que está tentando resolver ela não ela é leiga em programação, né? Então, mas ela conhece o Excel e aí é possível você resolver um modelo em Excel, tá? Alguns modelos, né? E até uma certa escala, tá bom? Mas para modelos mais sofisticados, né, para aplicações mais profissionais, aí você vai ter que implementar mesmo na linguagem, tá bom? Então era isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula e até mais.